Olá, eu sou a Gabriela, estudante de medicina aqui da Uninove, e hoje eu estou aqui com os meus colegas Gustavo, Luísa e Laura para conversar sobre um assunto muito importante em saúde pública: saúde da população LGB, com foco especial nas pessoas que vivem com HIV. E para enriquecer essa conversa, nós temos o prazer de receber o Dr. Robert Rosas, médico infectologista com ampla experiência no cuidado e acompanhamento desses pacientes. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar seu conhecimento com a gente. Bom dia, eu quem agradece por essa oportunidade de me dirigir a vocês e, logicamente, ao restante da população. Estou às suas ordens. Doutor, para a gente começar aqui, como que o senhor avalia o acesso da população LGB no contexto brasileiro atual? Ainda há barreiras estruturais importantes? Bom, a principal barreira, e não é não somente no Brasil nem em São Paulo, a principal barreira é o preconceito, né? Que ela está disseminada em todo mundo, nós profissionais da saúde, na população geral, nos nossos pacientes, na população LGB, né? E é uma barreira que, desafortunadamente, não tem remédio direcionado, né? Isso cabe a cada um de nós nos olharmos no espelho e falarmos com nós mesmos se é necessário, se a gente precisa disso para continuar vivendo, porque eu diria que é um defeito de fabricação de todos nós seres humanos. Doutor, na sua experiência, como o preconceito ou a desinformação por parte dos profissionais de saúde impacta no cuidado e adesão do tratamento e prevenção de doenças dessa população em específico? O impacto ele é muito grande, porque ele vai terminar repercutindo na forma como você atende o paciente, a forma como você explica para o paciente ao respeito da sua patologia. E isso começa desde o momento do indivíduo fazer a sua ficha de avaliação naquele serviço, né? Então, aquilo do preconceito que eu estava comentando anteriormente, ele termina repercutindo até na forma como você olha para a pessoa. Só olhar, esse olhar desconfiado já vai fazer com que a pessoa se sinta mal, querendo ou não. E aí, assim, não dá para dizer, fulano é assim, eu não sou. Como falei inicialmente, todos nós temos esse problema, tá? A gente precisa vencer esse problema, e a melhor forma de vencer esse problema é considerar que tudo que nós temos ao nosso redor faz parte da natureza humana, né? Deixar de pensar se é L, se é G, se é B, se é a mais ou é a menos, porque todos nós estamos nesse mundo para viver juntos. E nesse viver juntos, a gente tem que aprender a nos tratarmos adequadamente e a aceitar as formas como as outras pessoas se apresentam para nós. Doutor, em relação à prevenção, especialmente nas infecções sexualmente transmissíveis, quais são as melhores estratégias a serem abordadas para a população LGB? Bom, a gente tem que considerar o seguinte: a população LGB, ela não nasceu ontem. Ela nasceu há 1 ano, 10 anos, 20 anos, e tudo vai depender da idade com a qual a gente recebe esse paciente na nossa frente, tá? Portanto, as medidas de orientação, de prevenção, elas não podem ser aplicadas só agora, depois que esse indivíduo já virou adulto, depois que ele se assumiu LGBT, ou depois que ele adoeceu de alguma patologia sexualmente transmissível. Acho que a gente tem que abordar esse quadro em termos de prevenção e inclusive de autoconhecimento desde a infância. Então tem que começar na escola, tem que começar no primeiro grau do ensino fundamental, continuar no segundo grau do ensino fundamental, como uma parte da evolução e dos conhecimentos que essa pessoa precisa ter. Porque não adianta eu ter um indivíduo na minha frente hoje que nunca ouviu nada, mal se conhece ao respeito da sua própria sexualidade e querer aplicar medidas de prevenção ou querer aplicar medidas de proteção só agora. Eu acho que esse trabalho ele não é bem feito hoje. Por quê? Porque você começou muito tarde. Então, a minha opinião, a minha sugestão é que isso se comece bem antes, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, que é aquele momento de transição importante, porque a pessoa precisa saber que essas doenças existem desde então, que elas podem ser transmitidas ao longo da vida dele e que os primeiros conceitos ele precisa conhecer naquele momento.
Doutor, sabemos que atualmente temos a PrEP e a PEP como ferramentas conhecidas para o combate do HIV. O senhor poderia explicar brevemente como que elas funcionam e como elas podem ser ampliadas para as lésbicas, gays e bissexuais? Sim, bom, essas duas ferramentas, aliás, a ferramenta é a mesma, só que tem denominações diferentes, né? Essas duas ferramentas servem principalmente para evitar a transmissão da infecção pelo HIV quando são parceiros discordantes. Então, um é HIV positivo, o outro não, né? Acontece que a maior parte das vezes a pessoa não sabe dessa diferença e aí termina se expondo, muitas vezes sem saber e imaginando que não existe essa possibilidade naquela pessoa, né? Então, nessa situação, a prevenção mais adequada seria o PEP, que é aquela que a gente chama de prevenção pós-exposição, tá? Então, o paciente ele não sabia a respeito da possibilidade do parceiro ou da parceira ser HIV positivo, teve a exposição, essa informação apareceu depois, de alguma forma ou de outra, e existe então essa ferramenta que é baseada em antirretrovirais, são os mesmos que a gente utiliza para o tratamento habitual dos pacientes HIV positivos, e que nesta situação a gente aplica essa medicação em esquemas quádruplos de tratamento geralmente, e de tomada diária por um período curto de tempo, com o intuito justamente de evitar que ocorra não somente a replicação do vírus, como também a integração do vírus no genoma do paciente, né, exposto neste caso, e que dessa forma a gente evite que a fixação do vírus aconteça dentro do paciente e que este indivíduo se torne mais um paciente HIV. Tá? A outra ferramenta é aquele paciente que ele se expõe sabidamente a uma relação sexual desprotegida com um indivíduo sabidamente HIV positivo. Tá? Acredito eu que nessa situação é uma situação pelo menos mais responsável, porque tanto o exposto quanto o paciente fonte, eles sabem um do outro, e aí existe então vamos dizer assim, um acordo entre eles em que um precisa se prevenir e o outro precisa alertá-lo e acompanhar nessa prevenção para o outro não adquirir a doença, tá? Nesse sentido, nós temos o PrEP, que como o nome diz, é uma profilaxia pré-exposição, tá? Só que a profilaxia pré-exposição, ele tem um porém. Esse porém é que assim, o paciente ele precisa usar essa medicação durante longos períodos de tempo, tá? Não é que ele vai se expor diariamente, mas ele está fazendo parte de uma relação, né, simplesmente sexual, uma relação talvez com algum sentimento ao meio disso, mas é uma relação que se considera ser a longo prazo, né? Não é uma coisa de hoje que aconteceu por acaso e pronto, tá? Nesse sentido, a responsabilidade do usuário do PrEP, ele está no sentido dele tomar essa medicação diariamente, como quem toma uma medicação para pressão alta, como quem toma uma medicação para diabetes, como quem toma uma medicação para asma. Porque é uma situação que, apesar de não ser uma exposição diária, ela pode acontecer em qualquer momento. Então não adianta eu tomar a medicação só no dia que eu vou ter uma relação sexual, né? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? O dia que eu não tomei, minha concentração sérica diminui, portanto eu não estou protegido. Mesmo que eu tome no dia, de repente eu não vou alcançar um nível de sérico adequado que me proteja. E aí, mesmo eu tomando, ou fazendo o que eu estou tomando, eu posso adquirir a doença. Então, nesse sentido, não vale a pena. Então, tem que haver um acordo, sim, mas tem que ter aquela história de eu tenho que ser persistente e tomar pelo tempo que foi previsto pelo médico. Doutor, nos últimos anos a gente tem falado muito de visibilidade, né? Só que ao mesmo tempo nós vimos muitos retrocessos, inclusive dentro da saúde da população LGBT. Que temas que o senhor considera que são mais urgentes para serem retomados nesse sentido? Fato, nos últimos anos, e principalmente por conta da pandemia do Covid-19, houve uma parada, né? Não vamos falar de retrocesso, porque não sei se foi bem isso, mas que houve uma parada em muitos projetos, em muitos processos, inclusive de diagnóstico, de pesquisa, no sentido da saúde, de um modo geral, da população LGBT, como o restante da população também, que tem sido abandonado muitas patologias, né? E entre elas, acho que as que mais foram prejudicadas não são nem sequer as doenças sexualmente transmissíveis, e sim as doenças de transmissão aérea, né?
Eu acho que dentro dessa população, ainda mais naquela população que vive atualmente com HIV, uma das coisas que foi abandonada, foi pouco pesquisada nesse tempo todo, foi, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é uma patologia que, se bem não é uma doença sexualmente transmissível, ele é uma doença que acomete pacientes vivendo com HIV de grande maneira, né? E isso não é porque sejam eles os únicos alvos da doença, senão pelo fato de que nós temos muita gente que, mesmo não sendo imunossuprimida, ela é portadora da tuberculose. E esses pacientes nós temos a cada passo. Nós temos pacientes no ônibus, no metrô, no cinema, no teatro, na sala de aula, em todos os lugares. Então a exposição não é só de uma população específica, a exposição é de todos, de uma forma geral. Este grupo, que a gente chama de população vivendo com HIV, e entre eles a população LGB, eles têm um maior risco. Por quê? Porque a imunidade deles está reprimida, ela está deteriorada. Mesmo que eles façam uso da terapia antirretroviral, mesmo que a gente considere que eles têm uma carga viral baixa, que eles têm um CD4, CD8 razoável, que nunca é perfeito, nunca chega a um valor ideal, são pacientes que correm o risco de, a qualquer momento, desenvolver a doença, né? Até porque eles não pegaram agora, antes da pandemia ou durante. Eles pegaram essa bactéria bem antes, na infância, na adolescência, não sei, né? O grande problema é que, uma vez esse indivíduo se tornando um indivíduo imunocompetente, essa doença ela pode se manifestar, né? Reaparecer a qualquer momento, né? E se somar a isso um fato de ele ser discriminado, dele não ter acesso a uma alimentação diária adequada, dele não ter um aporte de proteína adequado para não ter um físico bom e sim uma imunidade boa, já seria suficiente para ele desenvolver, tá? Então, eu, na verdade, durante esse período, eu não me preocuparia com infecção sexualmente transmissível, porque como ela também foi parte de como eles adquiriram essa infecção pelo HIV, eles já sabem como se cuidar. É difícil um indivíduo que já teve uma doença sexualmente transmissível ou um HIV, ele achar que não precisa se cuidar mais, tá? Ele pode não tomar cuidado com os outros, mas ele toma um cuidado extremo com eles mesmos, tá? E eu acho que nesse sentido, mesmo as políticas públicas não havendo trabalhado 100%, o impacto não foi tão grande. Mas eu acho que o impacto foi maior nas outras doenças, tá? Outra coisa que deixou de se diagnosticar nesse tempo foi o quê? Câncer, né? Então tem muitos cânceres que não foram diagnosticados, não se fez investimento nisso, as pessoas deixaram de fazer prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de outros locais, e aí isso tudo ficou parado. Depois do término da pandemia, hoje nós estamos vendo assim um fluxo enorme de pacientes que estão vindo com essa nova demanda de cânceres que foram reprimidos, de cânceres que não foram diagnosticados e que hoje estão num estágio avançado, tá? Eu acho que a gente precisa, assim, tem que cobrar alguma coisa em termos de retomar, é justamente nesse sentido: doenças de transmissão respiratória e doenças neoplásicas. Doutor, a gente sabe que hoje ainda tem muitos mitos e estigmas relacionados à saúde das mulheres bissexuais e lésbicas, né? O que a medicina tem apontado de tratamentos preventivos específicos para elas? Em relação à pesquisa nesse sentido da população LGB, mais especificamente, né, mulheres lésbicas e as populações dessa área, assim, eu acho que mais do que perspectivas novas, mais do que novos métodos de diagnóstico ou de tratamento, de prevenção, mais uma vez eu gostaria de reforçar a necessidade do conhecimento das formas de transmissão da doença. Eu acho que ainda nós não estamos no momento de a gente tentar achar novos métodos de diagnóstico, novos métodos de prevenção. Eu acho que a gente ainda precisa orientar e ensinar aos nossos pacientes que as formas de transmissão da doença, elas passam por situações ou por fatos que não entram ainda na cabeça deles, tá? E eu vou explicar por quê. Há pouco tempo, e desse tempo para cá eu tenho percebido várias vezes
as seguintes respostas. Eu fui atender pacientes, não necessariamente lésbicas nem trans, mas que me relataram que eles estavam com uma doença sexualmente transmissível, que haviam tratado, mas que por algum motivo, algumas semanas após o tratamento, eles voltaram novamente com os mesmos sintomas, tá? Eu achei muito estranho, né? Porque ainda perguntei, o parceiro, a parceira foi tratada? Foi, nós dois nos tratamos, foi tudo certo e tal. Mas aí, mesmo assim, eu não estava entendendo por que a doença teria voltado. E aí a pergunta clássica, você teve relação com outro parceiro, além do seu parceiro habitual? Sabe, quando demora é porque tem alguma coisa que aconteceu, né? Sim, e com esse outro parceiro, houve medidas de proteção, usou preservativo? Não usei, não eu tive esse cuidado, porque eu não quero trazer problemas para meu parceiro, não sei o quê, tá? E durante a relação, houve o uso do preservativo em todos os momentos? Sim. E durante o sexo oral, houve preservação? Mas o sexo oral precisa de uso de preservativo? Sim, claro que precisa. Não, porque eu achei que não precisava, né? Porque a maioria das pessoas, por incrível que pareça, acha que não precisa, a relação sexual oral, que não é penetrativa, não precisa de proteção, né? Parece que pela boca não passa, né? Então, assim, você vê que o problema não está lá na frente, na ciência, o problema está no básico, tá? Sabe, raciocinar melhor, pensar, olha, será que eu não posso adquirir por essa via? Tá? Uma outra situação que me deixou ainda mais preocupado, um desses pacientes foi procurar o serviço por uma amidalite, dor de garganta e febre. Se olha a garganta, pulso, tal, né? Aí, tratamento, tudo certinho. E o atendimento era eu que estava fazendo, né? Ele me contou 2 dias de febre, dor de garganta, incômodo no pescoço, de fato tinha os linfonodos. O senhor vai tomar cefalexina, tanto tempo, 10 dias, tal. No 12º dia, mesmo paciente, ele volta e ele me fala, doutor, continua. Você tomou tudo? Tomei, tudo do jeito que o senhor falou. Deixa eu ver, examinei de novo, continuava com as placas de pulso. Falei, que estranho. E ele era, né, ele fazia um casal, uma outra pessoa, supostamente os dois, sim, nenhum problema, não havia traição entre ambos, aparentemente, tá? Mas eles, aí que ele foi me falar que ele teve uma relação sexual oral com o parceiro, né? E que esse parceiro, né, havia tido uma outra relação sexual que não tinha avisado para ele, certo? Sem preservativo. Tá? Aí eu falei, bom, vamos fazer um swab da orofaringe, vamos fazer um teste rápido para gonorreia. Não é que deu nem seria gonorreia na orofaringe do paciente? Tá? E aí, mais uma vez, mas o senhor não se protegeu? Não, mas sexo oral precisa usar preservativo? Né? Então, vocês veem que o problema, tem muita coisa que não depende da ciência. Óbvio que se tivesse melhores medicamentos, sei lá, PrEP, dose única, diária, não ser aqueles 2, 3 comprimidos, ajudaria muito. Mas você sabe que às vezes a informação básica, bem inculcada no paciente, bem sabida pelo paciente, entendida pelo paciente, seria muito melhor do que 1000 tratamentos, né? Então, você vê que tem coisas que a gente... Por isso que naquela primeira pergunta eu falei, a gente tem que começar mais antes, não pode começar agora. Porque o indivíduo, ele vem com essa ignorância, com 20, 30 anos de idade. Esse paciente tinha 30 e poucos anos de idade e não sabia que podia transmitir doença sexualmente transmissível por sexo oral. E ele tinha certeza, porque ele me olhou assim de olho arregalado, falando assim, mas passa dessa forma? Não é uma questão, sabe, passou, puxa, não pensei. Na cabeça dele, não pega dessa forma. Ele não precisaria, né? Então, você vê que assim, não há necessidade de grandes avanços, de novas medidas. Às vezes, educação básica, conhecimento básico, orientação básica desde a infância resolveria metade dos problemas que nós temos hoje. Quais recomendações o senhor daria para os profissionais de saúde e para os gestores públicos da saúde no sentido de promover um atendimento mais inclusivo e respeitoso para essa população? Bom,
Em relação aos profissionais da saúde, a minha recomendação é a seguinte: primeiro, informem-se, leiam, estudem com muita atenção tudo que diz respeito às doenças, e aqui a gente não vai escolher, né? A gente tem que falar de todas as doenças, mas especificamente falando dessa população LGB, a gente tem que caprichar nas doenças infecciosas, não tem como, tá? E aí, obviamente, também não estamos restritos somente às doenças sexualmente transmissíveis. A gente precisa também abordar outras doenças que acometem indivíduos imunocompetentes, que uma boa parte dessa população, desafortunadamente, termina pertencendo a ela, tá? No sentido dos gestores, eu acho que a grande sugestão para poder ser mais inclusivo, mais abrangente e mais efetivo é facilitar o acesso, no sentido de poder marcar uma consulta, mas não daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Uma consulta daqui a 1 semana, daqui a 15 dias, né? Facilitar o acesso a exames laboratoriais, mas, mais uma vez, não um exame laboratorial que eu peço agora e eu só vou ter acesso daqui a 15, 20 dias. Tem exames que a gente precisa que sejam em 24, 48 horas. Então, existe essa possibilidade, existe como dirigir, direcionar, facilitar que esses laboratórios trabalhem nesse sentido e nessa via, existe. O grande problema é que precisa ter também a parte do gestor, o gestor querer que isso aconteça, tá? O nosso grande problema é que o gestor, ele quer deixar felizes gregos e troianos, né? Ele quer fazer a mesma abordagem para a população geral e para a população que é imunocompetente, imunodeprimida, desculpa, né? E não pode, porque as realidades de ambos são diferentes, né? A necessidade, a velocidade com que precisa do resultado, com que precisa do profissional da saúde é diferente, tá? Então, nesse sentido, precisa facilitar essas duas coisas, né? Precisa facilitar o acesso à consulta e o acesso aos exames laboratoriais para a gente possa fazer um diagnóstico rápido, portanto, dessa forma, diminuir a morbidade e, principalmente, diminuir a transmissão para outras pessoas. Professor, por fim, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para nós estudantes a fim de aprimorar os conhecimentos sobre a população LGBT? Bom, o primeiro passo, como todo estudante, a gente precisa focar com mais ímpeto, com mais afinco nas doenças infecciosas, né, de um modo geral, né? Obviamente, falando desta população especificamente, a gente não pode esquecer mais uma vez da tuberculose, que é um grande problema de saúde para eles. Sem dúvida, as doenças sexualmente transmissíveis, que são também parte da vida deles por conta justamente dessas inconsistências quanto a conceitos, modo de transmissão das doenças e tudo mais que a gente acabou de falar. E, fundamentalmente, no sentido de, assim, as consultas com esse tipo de população e pensando em doenças infecciosas, elas têm que ser consultas mais longas, tá? Não dá para você fazer uma boa anamnese num indivíduo com uma doença infecciosa em 2 minutos ou 3 minutos. Você precisa dar um tempo maior. E aí, quando falo um tempo maior, estou falando de 10 a 15 minutos. Conversar mais, perguntar mais coisas, não somente no sentido dos sintomas da doença, nem no sentido das possíveis fontes dessa doença. O que ele fez de diferente? Que nem eu acabei de falar agora há pouco. O paciente não relata que ele fez sexo oral sem preservativo. Só que se eu me limitei a perguntar somente do que ele trouxe de sintomas, eu não vou chegar lá, né? E eu mesmo, sendo uma pessoa já experiente, da primeira vez eu comi bola, eu não perguntei, porque eu não imaginei esse detalhe. Para mim era uma amidalite, né? Em nenhum momento, na primeira vez, eu pensei que isso pudesse ser uma Neisseria gonorreia de orofaringe, né? Então, é importante dedicar mais tempo, tá? Tem patologias que, de fato, a gente vai dedicar 1, 2 minutos, até porque não é uma coisa muito importante, não é muito grave. É uma patologia comum que a gente consegue resolver com poucos sintomas, é uma coisa bem gritante. Mas tem patologia infecciosa, ainda mais doença infecto-contagiosa, sexualmente transmissível, ela é bem complexa. O paciente, ele está conhecendo a gente pela primeira vez, portanto, ele não tem confiança na gente.
ele já sabe que a gente é preconceituoso, mesmo a gente falando que não é. Mesmo falando, eu sou infectologista, eu não tenho preconceito. A gente tem, não tem como esconder. Mínimo que seja, você tem. Você pode ter superado, você pode ter uma abertura maior, mas totalmente não preconceituoso, a gente nunca vai chegar a esse ponto, né? Então, o paciente que chega para nós para informar os seus sintomas, ele vem com receio, ele vem com medo, ele não sabe se aquela conduta, aquela forma de atuar, aquela forma de fazer sexo, ele é aceito por todo mundo. Que dirá o médico? Ele vai me criticar, né? Então ele já vem receoso. Então, para você dar essa confiança, precisa mais tempo, precisa conversar com ele, mas será que não tem alguma coisa a mais? Será que a senhora não está me dizendo alguma coisa extra que o senhor não me falou, a senhora não me falou, tá? Então, eu acho que assim, precisamos dedicar mais tempo ao paciente, tá? E, obviamente, conhecer a patologia, né? Seja durante as aulas, seja através de cursos extracurriculares, seja através de práticas, estágios em centros específicos, onde o dia a dia é doença sexualmente transmissível, é doença infecciosa, porque esses estágios, por curtos que sejam, 1 semana, 2 semanas, já ajudam na nossa, como é que se diz? Na nossa reserva de conhecimento, na nossa base de conhecimento. E futuramente, num determinado momento, ele vai ser muito útil, porque dessa forma que a gente vai conseguir diagnosticar a maior parte dos casos que a gente for ter na frente. Bom, Dr. Robert, muito obrigado pela presença e pelas reflexões tão importantes, e que essa conversa ajude a ampliar o cuidado e o respeito à saúde da população LGB. Até a próxima. Eu quem agradeço pela oportunidade de participar dessa mesa redonda aqui para a gente esclarecer alguns assuntos. É sempre importante, não somente para a população LGBT, como também para todos nós, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, não conhece, e nós estamos aqui para aprender, tanto pacientes quanto profissionais da área, e espero que continuem adiante. E meus parabéns pela disposição e pelo momento de permitir eu me apresentar para outras populações. Obrigada, professor.